Ele abriu o armário e o mundo inteiro voltou. O frasco de perfume ainda estava ali, intocado, entre as lembranças empoeiradas e o imenso vazio que tomou conta da casa. O cheiro doce de jasmim, misturado a uma nota de melancolia, invadiu o quarto e dançou com a poeira que flutuava contra a luz da janela. Fazia exatamente 6 meses que ela partira. Não foi de repente como uma tempestade de verão, mas aos poucos, como uma vela que se apaga com um sopro lento, levando consigo a chama da vida. E desde o seu último suspiro, tudo o que restou para ele foi aquele perfume e o silêncio. Um silêncio pesado que preenchia cada canto, cada corredor, cada espaço que antes era ocupado pela sua risada. Ele segurou o frasco, sentindo o vidro frio contra a pele quente. Fechou os olhos e por um instante, ela estava ali de novo, sorrindo para ele do outro lado do quarto. Mas quando os abriu, só encontrou a ausência. A saudade tinha um cheiro, e era exatamente aquele. Movido por um impulso que não sabia de onde vinha, ele caminhou até a cômoda antiga de madeira escura. A primeira gaveta rangeu, revelando meias e camisetas dobradas com o cuidado que só ele tinha. Mas foi na segunda gaveta que o passado decidiu se revelar. Entre lenços de seda antigos e fotografias amareladas pelo tempo, ele encontrou um pequeno maço de cartas amarradas com uma fita de cetim desbotada. Não eram endereçadas a ninguém em particular. Cada uma tinha apenas uma data, e as páginas estavam repletas de pausas, de espaços em branco que diziam tanto quanto as palavras. Eram pensamentos escritos com calma, como quem conversa com o próprio coração, tentando entender o mundo. Ele se sentou na beira da cama e começou a ler. "Às vezes sinto que estou ficando invisível", dizia uma das cartas, como se o mundo continuasse girando, e eu estivesse parada, apenas observando tudo através de um vidro. "Mas, se um dia eu sumir de vez, quero que todos lembrem que eu amei. Amei o sol da manhã, o cheiro de café passado na hora, e amei você com cada pedaço da minha alma." Ele leu todas, uma por uma, com a respiração suspensa, sentindo a presença dela em cada curva da caligrafia, em cada ponto final. As cartas não eram um adeus, mas um testamento de vida, a prova de que, mesmo em silêncio, a alma dela continuava a gritar de amor. Na manhã seguinte, ele acordou com o som da chuva, mas era uma chuva estranha. Olhou pela janela e viu algo que nunca tinha presenciado. Chovia forte de um lado da rua, enquanto o outro lado permanecia seco, banhado por um sol tímido. Era como se o céu, assim como ele, estivesse indeciso entre chorar a perda ou seguir em frente. Ele vestiu um casaco e desceu até o jardim nos fundos da casa. Ali, entre as gotas que caíam das folhas, ele viu as flores que ela plantara: rosas, margaridas e lavandas. Mesmo esquecidas, negligenciadas pela dor dele nos últimos meses, elas ainda floresciam, teimosas, colorindo o cinza da manhã. Com o cheiro de terra molhada invadindo seus pulmões, ele se ajoelhou e tocou uma pétala úmida. E foi naquele instante, naquele simples gesto, que ele finalmente entendeu. O amor não acaba quando alguém parte. Ele apenas muda de forma, transforma-se no vento, espalha-se no ar, mistura-se às lembranças e floresce nos lugares mais inesperados. Naquele momento, o perfume dela não era mais apenas uma memória dolorosa. Tinha voltado a ser vida, pulsando naquele jardim. De volta à sala, seus olhos pousaram no aparador ao lado da lareira. Havia um retrato dela ali, mas ele o tinha virado de costas meses atrás. A dor de encarar aquele sorriso era grande demais. O medo de se perder para sempre na saudade o paralisava. Cada vez que passava por ali, sentia o peso daquele quadro virado, um lembrete constante da sua recusa em aceitar. Mas naquela tarde, algo havia mudado. O jardim, as cartas, a chuva pela metade. Tudo parecia tê-lo preparado para aquele momento. Ele caminhou lentamente até o móvel, sua mão tremendo um pouco. Respirou fundo e, com uma coragem que não sabia possuir, virou o retrato. Lá estava ela, o sorriso largo, os olhos brilhando de alegria, capturados para sempre naquele instante de felicidade. Mas, ao contrário do que esperava, não sentiu a facada da dor. Em vez disso, um calor suave preencheu seu peito. Ele sorriu de volta para a fotografia. Não havia mais sofrimento em seu olhar, apenas uma imensa e serena gratidão por cada segundo que viveram juntos. O tempo, com sua sabedoria silenciosa,
finalmente havia devolvido a paz que a ausência lhe roubara. Ele se sentia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. O luto ainda estava lá, mas agora era uma presença suave, não uma âncora. Antes de sair de casa pela primeira vez em muito tempo sem um destino específico, apenas para sentir o sol no rosto, ele subiu novamente ao quarto. Pegou o frasco de perfume, aquele que iniciara toda essa jornada de redescoberta. Em vez de guardá-lo como uma relíquia intocável, ele o abriu e borrifou uma única vez no ar. A névoa perfumada flutuou pelo quarto, dançando com os feixes de luz da manhã que entravam pela janela. O cheiro de jasmim e amor se espalhou, preenchendo o silêncio não mais com vazio, mas com presença. E foi naquele instante, observando as partículas brilhantes pairando no ar, que ele soube, com toda a certeza do seu coração, que ela nunca partira de verdade. Ela apenas havia se transformado. Agora, ela era a brisa que entrava pela janela, a flor que teimava em nascer no jardim e a memória doce que o acompanharia para sempre. Invisível, eterna e perfumada. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, considere se inscrever no canal Cartas que o Tempo Levou e deixar o seu like. Sua companhia nesta jornada de memórias e sentimentos é muito importante para nós. Obrigado por assistir e até a próxima carta.